região central da província de São Pedro, atual estado do Rio Grande do Sul, foi ocupada inicialmente por índios e mais tarde por portugueses ligados à criação de gado. Conforme estudos arqueológicos, o território do atual município de Santa Cruz do Sul começou a ser ocupado aproximadamente há 1000 anos antes de Cristo. Os grupos que aqui habitavam eram de caçadores-coletores, que vieram provavelmente do sudoeste do estado, acompanhando a encosta do Planalto. Ao longo dos vales, terras mais férteis, predominavam a ocupação guarani e nas partes mais altas e elevadas, os antecedentes dos Caingangues. Em meados do século XIX, a região de Santa Cruz era ocupada principalmente por grupos ceramistas horticultores. À medida em que as terras eram valorizadas pela atividade agropecuária e depois com a colonização europeia do século XIX, os índios foram sendo empurrados para as áreas restritas do estado. A colônia de Santa Cruz do Sul vai surgir na banda oriental da floresta do município de Rio Pardo, região de ocupação portuguesa, caracterizada por ser um importante entreposto comercial da província de São Pedro. As áreas de campo da porção meridional do Vale do Rio Pardo constituíram imensos latifúndios destinados à criação extensiva de gado. O escravo africano foi introduzido no território rio-grandense juntamente com os primeiros moradores de origem lusitana. Ele teve vital importância como fonte produtiva, já que a lida com o gado e o transporte de mercadorias constituíam-se atividades realizadas principalmente por escravos. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, a escravidão no Rio Grande do Sul foi tão recorrente como em outros estados do Brasil. Além disso, os costumes africanos tiveram importante papel na formação da cultura rio-grandense, tendo influenciado diversos ritmos tradicionais gaúchos. A colônia de Santa Cruz, denominada inicialmente de Picada Velha, foi a primeira colônia oficial criada e administrada pela província de São Pedro. Sua ocupação iniciou a partir de 19 de dezembro de 1849, com a chegada dos primeiros imigrantes alemães. Nesse período, o governo imperial permitiu às províncias ocuparem suas terras com colonos europeus. A partir de então, o número de habitantes na colônia aumentou consideravelmente, sobretudo em função do incentivo dado à imigração. O surgimento de Santa Cruz se deu a partir de 1849, quando iniciou a colonização. A colonização de Santa Cruz se dá dentro do município de Rio Pardo. Santa Cruz é a primeira colônia oficial que é administrada, criada e gerida pela província de São Pedro, como se chamava então o estado do Rio Grande do Sul. A colonização ela inicia mais ou menos ali em linha Santa Cruz, onde hoje é o aeroporto, dali vai em direção a Boa Vista. Posteriormente se abre uma segunda picada, que é em Rio Pardinho, que se chamava Picada Nova, em relação à Picada Velha, que era a linha Santa Cruz, e essas duas picadas são unidas pela travessa, pela linha travessa. Depois vai em direção a Veracruz, linha Andréas, Dona Josefa, a linha Teresa, Ferraz, enfim, e a colonização vai se expandindo. O que é hoje o bairro Renascença não ficava dentro da colônia oficial. Isso tinha proprietários particulares. Assim como também o que hoje constitui o centro de Santa Cruz também não fazia parte da colônia. O centro de Santa Cruz ele é criado no ano de 1853, aquelas quadras centrais que são todas elas paralelas umas às outras, formando ângulos retos, nas esquinas. São 25 quadras, então foram desenhadas, foram feitas, foram medidas em 1853, e então é a partir daí que se dá o processo de desenvolvimento da área urbana de Santa Cruz.
Passados 5 anos da chegada dos primeiros colonos, iniciou-se a demarcação da povoação, que logo se tornou um núcleo urbano. Em 1859, Santa Cruz é elevada à categoria de freguesia. A chegada de mais imigrantes e o crescimento econômico fez com que Santa Cruz passasse à condição de distrito de Rio Pardo em 1872. A emancipação ocorreu 6 anos mais tarde, com a instalação de sua primeira Câmara em 1878. O grande crescimento populacional de Santa Cruz do Sul ocorre a partir de 1970, devido ao grande salto industrial, principalmente com as indústrias de beneficiamento de tabaco. Em 1940, o censo apontava um total de 6 mil habitantes no município. 30 anos depois, o percentual chegou a 33 mil pessoas, passando para 50 mil na década de 80 e 105 mil na atualidade. O historiador da Universidade de Santa Cruz do Sul aponta os fatores que levaram a esse crescimento populacional. O que vai explicar, então, esse aumento populacional de Santa Cruz nesse período que vai de 1950 em diante? Alguns fatores. Um deles, Santa Cruz resolve um problema caro até a época que impedia o seu processo de industrialização, que era a falta de energia elétrica. Santa Cruz tinha uma usina de geração elétrica, era uma termoelétrica que estava localizada na Rua Coronel Yost, onde hoje é a Secretaria Municipal de Educação. Como reflexo do crescimento urbano de Santa Cruz do Sul, nas últimas décadas, o bairro Renascença passou a pertencer ao núcleo urbano do município, principalmente a partir da valorização dos terrenos com a vinda das faculdades integradas, atualmente conhecida como a Unisc. No início, a localidade era denominada de Linha Entrada Rio Pardinho, mas foi como Beco da Querosene que o local ficou popularmente conhecido. Nós vivemos aqui muitos anos que não tinha luz, né? Quando a gente pra cá, isso aqui era um corredor assim que tinha, acho que umas 10 ou 12 casas, só que no meio do mato e colônias que plantavam ali para cima e criavam gado, assim, né? E aí tinha a venda do Alfredo Mila ali embaixo, né? Que é onde que eles compravam. E aí, quando eram as crianças, né, as gurizadas, eles iam para... Foi eles que apelidaram, né? Os guris, um levava um litro para ficar querosena, o outro se reunia lá, mas isso aqui é um beco da querosena, porque só a gente que tem que viver comprando querosena. E aí botaram o nome Beco da Querosena. Por volta de 30 anos atrás, os moradores do então Beco da Querosene sentiram a necessidade de escolher um nome mais apropriado para a localidade. Para tal fim, foi realizada uma eleição com 2 opções de nome, como nos conta uma das moradoras do bairro, Dona Ivonir Bueno. Bairro Vida Nova e o outro é bairro Renascença, né? E aí nós perdemos, o Renascença ganhou por 2 votos só. Ia ser Vida Nova por causa do sanatório Vida Nova, né? E aí o Renascença, foi a Milta e outra vizinha que queria muito, que fez esse nome de Renascença, né? Elas esse nome fica bem, porque esse arroio que renasceu lá de cima, não sei o que elas inventaram, né? E aí, até a turma não estava conforme, queriam o bairro Vida Nova, como é o sanatório, mas ganharam. E agora já estamos acostumados, né? com o bairro Renascença, né? Para o professor Olgário Volgest, a preferência por Renascença demonstra uma renúncia de alguns dos moradores do local pelo nome Vida Nova, representado pelo antigo sanatório, fundado pelo alemão Eduardo Kampf em 1889. Então, quando há a escolha do nome do novo bairro, Beco da Querosene, que era a forma como o bairro era conhecido, é deixado de lado, nem entra na votação. Tá? E o bairro, portanto, o nome Vida Nova, que tem uma certa ligação então com o sanatório, ele acaba sendo preterido
pelo nome Renascença. Então, mas me parece que aquilo que mais identifica a existência do bairro, embora possa parecer de forma pejorativa, como também foi pejorativo o nome Beco da Querosene, é exatamente esse local aí, o Vida Nova. O crescimento do bairro Renascença implicou na busca de demandas públicas, que refletiram na criação da Escola Municipal Professor José Ferrugem em 1992. O nome da escola faz referência a um dos diretores da antiga escola rural Murilo Braga, que por anos atendeu as crianças da localidade. O bairro Renascença é cercado por morros cobertos por uma vegetação natural que exibe várias espécies nativas da Mata Atlântica. O Arroio Lajeado é uma das outras identificações do bairro. Ele nasce no distrito da Boa Vista e desemboca no Rio Pardinho. Antigamente, suas águas serviam para matar a sede de pessoas e animais. O surgimento de moradias ao longo do seu trajeto e a falta de planejamento por parte do poder público permitiu que o local fosse contaminado com o despejo de dejetos em seu manancial. Estando localizado na área norte da cidade, o bairro apresenta importantes formações geológicas. Em suas proximidades, as pedreiras formadas por arenito e basalto são largamente utilizadas na fabricação de materiais para a construção civil. O professor de Geografia da Universidade de Santa Cruz do Sul explica a formação do solo da região. Então, esses resquícios, onde estão hoje o Cinturão Verde, o que sobrou da Mata Atlântica, dessa recomposição da Mata Atlântica, a gente tem uma estrutura geológica bastante singular no estado, que seria então o Planalto Arenito Basáltico, ou o que compõe o Planalto Arenito Basáltico, e o que dá nome disso, que são as duas estruturas que formam esse derrame vulcânico que ocorreu em cima aí de um antigo deserto que a gente tinha nessa região, formando aí duas estruturas e duas rochas muito importantes até para os moradores da região. Uma é o arenito, mais conhecido como Pedra Grés, e a outra então é o basalto, que também vulgarmente a gente conhece como Pedra Ferro. A história desta formação geológica remonta de cerca de 200 milhões de anos atrás, durante o período Jurássico, no qual toda a região do sul formava um grande deserto de clima extremamente árido. A formação dessas rochas ocorreu durante a separação do continente Pangeia no processo da deriva continental. Na separação dos continentes, desse grande continente Pangeia, a gente teve um derrame vulcânico por falhas e fraturas. E esse derrame vulcânico atingiu toda essa estrutura desse antigo deserto, dando origem, posteriormente, a essas duas rochas que a gente usa bastante na construção civil, que é o arenito e o basalto. Então, por isso, a importância da preservação, não só do Cinturão Verde, mas de toda essa estrutura aí, a leste e a norte da cidade, que faz parte, então, da história geológica aí da nossa cidade, faz parte da história geológica do bairro, e que também teve um papel preponderante nessa esculturação, os arroios que vão cortando aí a nossa cidade, que todos eles nascem aí no nosso Cinturão Verde e nascem aí nesse antigo deserto, nessa rocha que se formou desse antigo deserto, que é onde a gente tem aí os mananciais de água aí que vão abastecer o Rio Pardinho, e aí dá origem, inclusive, ao abastecimento do nosso Lago Dourado. A região onde hoje se localiza o bairro Renascença apresenta um inestimável potencial em recursos naturais, sendo o Cinturão Verde, área que circunda o bairro, de extrema importância ambiental para o município, representando a maior área de mata da cidade, totalizando 465 hectares de floresta que há 150 anos se encontra em regeneração.
O cinturão verde desempenha importante função no controle da poluição e da temperatura da cidade, como destaca o professor e pesquisador do Departamento de Ciências Biológicas da Unisc, Jair Putzke. Ao mesmo tempo, o cinturão ele faz uma atividade que é pouco conhecida e que literalmente nós só lembramos quando limpamos nossas plantas em casa. Grande parte da poluição, da poeira gerada, tem que parar em algum lugar. E normalmente esse parar significa locais onde o vento sofre uma desaceleração. E essa desaceleração em geral acontece dentro de uma floresta, ou no encontro com uma floresta. Desacelerando aí, deposita todas as poeiras, os poluentes sobre o cinturão. Então essas árvores fazem também uma limpeza do nosso ar atmosférico, limpeza desse ar que muitas vezes elas incorporam, tirando o poluente do ambiente e deixando o ar muito mais limpo para a gente. Outro aspecto do cinturão é que ele reduz consideravelmente a temperatura, quando a umidade relativa do ar, que ele aumenta, onde ele se encontra, atinge a cidade por conta de ventos, né, a cidade sofre uma baixa na sensação térmica, amenizando temperaturas muito altas em períodos quentes ou aumentando temperaturas muito baixas em períodos frios. Em meados dos anos 70, houve movimento no sentido de preservar o setor, e mesmo ainda ele se encontrando no estágio de sucessão vegetal, são evidentes as vantagens na manutenção dessa área. Uma floresta assim que nós precisamos preservar e todas as cidades deveriam ter. Então, como Santa Cruz tem, isso se deve também ao trabalho de muitos que já antecederam as atividades dos que estão aí agora e que se importaram em preservar uma área e não de que ela fosse tomada por residências, favelas ou coisas do gênero. Então é uma pena que a gente não tenha isso em outras cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, onde a população invadiu esses setores e hoje a gente nota o que falta por lá, basicamente água. Além da importante área de mata nativa, o bairro cortado pelo Arroio Lajeado, um dos 4 arroios urbanos de Santa Cruz do Sul. Este teve grande representatividade no passado, quando foi largamente utilizado pela população local. Hoje, no entanto, a situação não é a mesma. A urbanização do bairro trouxe sérios danos às águas do arroio, como demonstram estudos realizados pela Universidade de Santa Cruz do Sul com a supervisão do professor Eduardo Lobo, do Departamento de Ciências Biológicas. O problema que nós temos hoje em dia e os dados que o nosso grupo pesquisou demonstra que hoje nós temos um comprometimento da qualidade da água grave em função de 2 problemas básicos, que são a contaminação orgânica da água, produto principalmente de esgoto tratado, e o problema da eutrofização da água, que é o aporte excessivo de nutrientes da água, como por exemplo fósforo, né? E isto advindo principalmente de fertilizantes da agricultura, do próprio esgoto doméstico, né? E isso traz como consequência o aumento, né, da quantidade de algas nos rios, né? E isto traz um odor, né, e um sabor muito ruim à água, né? Inclusive com a possibilidade de florações de algas que são nocivas ao ser humano. Diferente do passado, hoje a utilização da água do Arroio Lajeado é incompatível com uma série de usos feitos pela população. Isto é, a qualidade da água hoje ela é incompatível com uma série de usos que a população faz, como por exemplo, criação de cana da água, né? Como por exemplo, usar água para regar hortaliças, hortas, enfim, né? Todo esse tipo de usos, que são os usos nobres da água, são incompatíveis com a quantidade de água que temos e, consequentemente, trazem problemas de saúde. Estando preocupados com as questões ambientais, professores da Escola José Ferrugem já realizaram diversas atividades de preservação ambiental. Um dos projetos que ganharam destaque na comunidade e afora dela foi a Patrulha Ambiental, realizada no final da década de 90 e início dos anos 2000. O projeto teve início com a necessidade de arborizar o pátio da escola. Porém, com grande envolvimento dos alunos, a Patrulha Ambiental passou a realizar também outras atividades, dentre as quais caminhadas, recolhimentos de lixo, limpeza do arroio e visita nas usinas. O foco principal era o quê? A conscientização dos alunos aqui na nossa escola. Porque se eles aprendessem a viver bem e conviver no meio onde eles estão todo dia, eles iriam também aprender a conviver e a viver bem fora daqui, né?
e gostar e manter o ambiente bom, ser um ambiente tranquilo, um ambiente limpo, aonde eles estariam todos os dias, ou seja, de manhã e à tarde. A atuação direta dos alunos e professores do bairro foi reconhecida pela comunidade e pela imprensa, ganhando destaque em jornais como Gazeta do Sul e Zero Hora. Outro motivo de orgulho para a Patrulha Ambiental foi o convite para participar de um evento sobre educação ambiental realizado em Roraima. Em 2001 a gente foi convidado então a representar a Patrulha Ambiental em Roraima, Boa Vista. Isso para nós foi um motivo de muita alegria. A gente levou 3 alunos na época, aonde lá eles mostraram o trabalho do bairro Renascença, né? O que nós fazíamos aqui, a nossa Patrulha Ambiental. Isso para nós foi um motivo de muita alegria. Como vimos, o bairro Renascença já não é mais o mesmo de 10 anos atrás, muito menos de 30 ou 50 anos atrás. Hoje suas ruas já não são mais de terra, a querosene já não tem mais utilidade. Suas casas são modernas, seu povo já não trabalha mais na lavoura, o ensino é garantido. No entanto, algumas coisas precisam ser melhoradas. Com horário de ônibus, que é de hora em hora, final de semana não tem, creche não tem, posto de saúde é longe, porque é na avenida, internet não tem, porque não tem sinal nem de telefone. A primeira coisa que faz mais falta é uma creche escolar para a comunidade, né, para não pagar tanto. O que faz falta mesmo é um posto de saúde, que não tem área para isso, né, mas eu acho que a prefeitura poderia mesmo ver se conseguiria uma área para isso, porque realmente o nosso bairro, né, eu faço parte da associação de moradores. Então a gente estava assim, bastante para conseguir um local, mas está difícil. O bairro Renascença é um local privilegiado em Santa Cruz do Sul, de belezas únicas, de esplêndida natureza e de muitas memórias. Local a ser preservado para que sua gente de hoje e sua gente de amanhã possam desfrutar de um ambiente agradável e das muitas histórias guardadas na memória.